presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento no Palácio do Planalto quando relatou que conversou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Trocamos informações sobre este problema que é mundial. Obviamente, estamos juntos na busca do melhor para os nossos países, disse Bolsonaro. O presidente também disse que hoje anunciará a sanção do projeto, que concederá um auxílio de R$ 600 por 3 meses aos cidadãos afetados pelas medidas restritivas dos governadores e prefeitos. Bolsonaro anunciou também 3 medidas provisórias visando a manutenção de empregos e o apoio para estados e municípios, um socorro emergencial de 16 bilhões de reais. O ministro da Economia, Paulo Guedes, explicou mais detalhadamente as medidas, dizendo que o presidente, desde o início, nos incumbiu de uma missão de defender a saúde e o emprego dos brasileiros. Paulo Guedes enfatizou que o governo já ofereceu 200 bilhões de reais, 2,6% do PIB, para a manutenção da saúde e de empregos. Assista. Donald Trump, não trocamos informações sobre esse problema que é mundial. Obviamente, estamos juntos na busca de o melhor para os nossos países. No dia de hoje, anunciaremos também a sanção do projeto do auxílio emergencial, onde 54 milhões de pessoas serão atingidas. É um custo de aproximadamente 98 bilhões de reais para o Tesouro. É aquele auxílio de R$ 600 por 3 meses, podendo chegar a R$ 1.200. De hoje para amanhã também, 3 medidas provisórias. A primeira é a trabalhista, que visa a manutenção de empregos. Uma previsão de 58 bilhões de reais de gasto. Outra MP de crédito para manutenção de empregos. Também na ordem de 34 bilhões de reais. É que as fontes são diferentes. E o último MP, apoio para estados e municípios. A fundo de participação de município e fundo de participação de estado. É um socorro emergencial que estão previstos por parte da União 16 bilhões de reais. A palavra aqui, nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, para rapidamente explanar sobre esses assuntos e, com toda certeza, mais tarde, numa coletiva dele com a imprensa, aprofundará sobre essas questões. Bom, o presidente, desde o início, nos incumbiu de uma missão de defender a saúde e o emprego dos brasileiros. A saúde, o presidente pediu que lançasse uma camada exatamente para os informais. Essa camada foi ampliada também para microempreendedores, para alguns formais que possam sofrer o impacto da crise. E nós separamos então recursos de 98 bilhões para atingir 54 milhões de brasileiros, como o presidente disse, de forma que eles tenham recursos nesses próximos 3 meses para enfrentar essa primeira onda. O presidente tem chamado muita atenção que são 2 ondas. A primeira onda é essa onda de saúde e há uma outra onda vindo também, que é essa desarticulação econômica que nos ameaça. Então, o presidente está lançando justamente essa camada de proteção, de renda básica para 54 milhões de brasileiros, para eles se defenderem e sobreviverem durante esse primeiro período em que nós somos atingidos pela onda da saúde, por essa primeira onda de saúde. Logo depois também o Mais Brasil, que foi parte de promessa de campanha do presidente também, de descentralizar recursos para estados e municípios. Então ele está mandando 16 bilhões de transferência para fundos de estados e municípios, para reforçar justamente essa luta no front, onde o vírus está atacando. Quer dizer, os sistemas de saúde, os sistemas de segurança, toda a descentralização que está sendo feita e que, como nunca aconteceu antes em tanta intensidade, aconteceu já em 2019. Existe sempre um pedido dos governadores de Lei Candir, que haja uma transferência de 4 bilhões. O presidente Bolsonaro, na verdade, mandou 3 leis Candir o ano passado.
Com dinheiro da cessão onerosa, nós mandamos 12 bilhões para estados e municípios. E já começamos esse ano agora mandando, então, 16 bilhões para os fundos de estados e municípios, mas totalizando 88 bilhões, incluindo rolagem de dívida, novos créditos. Isso são 22 planos Candir. A magnitude é enorme. Isso mostra o compromisso do presidente com a tese de fortalecer a Federação Brasileira. Então, o presidente, durante a campanha inteira, disse: o dinheiro tem que ir para a ponta, o dinheiro tem que ir para onde o povo está, onde o povo vive. É lá que está o problema de segurança, é lá que está o problema de saúde. Então, o presidente, demonstrando consistência com as promessas de campanha, está transferindo esses 16 bilhões adicionais. Então, são quase 100 bilhões, 98 para uma ideia de auxílio emergencial e mais 16 direto para os estados e municípios. Além disso, também a promessa de ajudar os brasileiros a manterem seus empregos. Então, vem 51 bilhões do nosso programa trabalhista, que dá às empresas várias possibilidades. Por exemplo, podem reduzir jornada de trabalho 20%, 25%, 30%, que o governo cobre essa diferença de salário. Se o trabalhador, se a empresa está com dificuldade e quiser reduzir 20%, 25%, 30% do salário, o governo vai lá e paga os 20%, 25%, 30% de salário. Ou seja, nós estamos pagando as empresas para manterem os empregos, que foi a promessa do presidente: lutar pela preservação dos empregos, preservação de vida, preservação da saúde e preservação dos empregos dos brasileiros. Da mesma forma, estamos abrindo um crédito, o Tesouro está lançando, ou seja, é um crédito de ajuda mesmo, está sujeito a perdas, pode ser que seja perdido, está sendo lançado como ajuda do Tesouro mesmo, é déficit primário na veia. Mas nós estamos mobilizando também o sistema bancário, eles também têm que botar recursos. Então nós estamos botando 34 bilhões e eles botam 6 bilhões, num total de 40 bilhões, que também vai na veia, é o que nós chamamos de FOPAS, é a folha de pagamento de salários. Então, a empresa que resolver manter emprego, na hora que ela mantém o emprego, nós não só complementamos o salário, como nós damos o crédito para a folha de pagamento. E o dinheiro vai na veia para o trabalhador. Então, a empresa está sem capital de giro, reduziu 30% do salário, e a jornada de trabalho em 30%, nós vamos lá e pagamos 30% de salário. E ela está sem dinheiro para pagar os outros 70% que ela se comprometeu a manter, nós vamos lá e damos o crédito também para ela manter o emprego. Então, tanto o programa de trabalhista, de complementação salarial, como nós chamamos, quanto o programa de crédito para financiamento da folha, o FOPAS, folha de pagamento de salários, estão sendo assegurados. O total é de 200 bilhões de reais, 2,6% do PIB. O presidente está assinando agora, quer dizer, assina 2 medidas hoje e 2 amanhã, 2,6% do PIB para manutenção da saúde, a preservação de vidas e a manutenção de empregos. É isso que o presidente acaba de anunciar. Obrigado. Boa tarde a todos. Assim que tivemos a confirmação da gravidade da crise, numa ida do ministro Mandetta, primeiro à Presidência da República e depois ao Congresso Nacional, começamos a fazer as primeiras medidas de ajuste da nossa trajetória. Estávamos concentrados, os senhores se lembram, nas reformas estruturantes. O Brasil já estava começando a reacelerar o crescimento, fomos atingidos pelo vírus e começamos nossos primeiros movimentos infraconstitucionais. O Banco Central do Brasil começou a reduzir os compulsórios, primeiro 135 bilhões, depois mais 60 bilhões, 195 bilhões, e agora, na última semana, focalizando o empréstimo, 40 bilhões, exatamente para manter o fluxo de caixa, a movimentação na economia. A prioridade foi a saúde
das pessoas, o presidente desde o início disse: nenhum brasileiro vai ser deixado para trás. Nós precisamos lançar camadas de proteção justamente para os mais frágeis. Então, à medida que o Banco Central, por um lado, ia pensando em proteção das empresas, nós também, de forma infraconstitucional, lançamos as primeiras medidas. Eram diferimentos de impostos, de um lado, atrasando o recolhimento de FGTS e atrasando o recolhimento do Simples, mas principalmente chamando os mais vulneráveis para lançar uma camada de proteção. Então, nossa primeira medida, do ponto de vista social, foi a antecipação de recursos, benefícios, na verdade, de aposentados e pensionistas, na ordem de 60 bilhões, puxando os recursos, também incluindo o Bolsa Família. Colocamos, na verdade são 50 bilhões de reais. Nós antecipamos o 13º de aposentados e pensionistas e incluímos 1.200.000 famílias no Bolsa Família. Então fomos inicialmente, ainda de forma infraconstitucional, antecipando benefícios e aumentando a abrangência da rede social e colocamos da rede de proteção social. Então colocamos dentro dos orçamentos 1.200.000 famílias no Bolsa Família. Logo depois tivemos a aprovação da Lei de Calamidade Pública. Essa sim nos dá espaço para começar então as despesas sem observância do resultado primário. E aí pudemos esticar os recursos, ampliar os recursos para os informais. Fizemos o que nós chamamos de o AEI, o auxílio emergencial aos informais, que o nosso cálculo, uma vez estendido também para a Bolsa Família, nós aprovamos R$600 para cada brasileiro que tivesse na informalidade. E, naturalmente, isso foi estendido também para o Bolsa Família durante 3 meses. Isso vale para os informais, isso vale também para o pessoal do Bolsa Família. A regulamentação está aí, pode ser solta a qualquer momento, isso depende agora de trâmites, são trâmites jurídicos e legislativos. Então, nós já temos a licença pelo ministro Alexandre Moraes, queremos agradecer justamente para poder avançar nos gastos. Ao mesmo tempo, tem um problema técnico de liberação de fontes, e aí está se discutindo aí a velocidade com que se pode aprovar uma PEC para dar origem em fontes a essas despesas. Mas, de qualquer forma, do nosso ponto de vista técnico, está tudo pronto, está tudo já aprovado na economia, e agora é um trâmite técnico, um trâmite político e jurídico. Mas nós fizemos o seguinte, só deixando claro isso, é a maior rede de proteção social que já foi estendida. São entre 60 e 80 bilhões de reais para que a saúde, para a defesa da saúde do brasileiro. Então, os informais, os ambulantes, os taxistas, as faxineiras, pessoas que não têm proteção social, nunca precisaram do governo, nunca pediram nada para o governo e, de repente, são atingidas por esse meteoro, são impactadas e lançadas praticamente sem recurso nenhum nesses próximos 2, 3 meses. Então, a ideia de fazer a defesa da saúde dos brasileiros nos levou então a ampliar esses recursos. Você totalizando, colocando as medidas creditícias, as medidas de diferimento de impostos, são 200 bilhões, 240 bilhões já do Banco Central, são 150 bilhões entre Caixa Econômica Federal e BNDES, então totalizam 400 bilhões, vem mais 150 bilhões de diferimentos de impostos e antecipação de benefícios para aposentados, pensionistas e a inclusão da Bolsa Família, então já chegamos aí a 550 bilhões, entram agora então esses 88 bilhões para estados e municípios, governadores e prefeitos. Fizemos várias reuniões com governadores e prefeitos para ver os pontos frágeis, e isso tudo está sendo injetado também, ou é a proteção da saúde, ou é a proteção do emprego, direto ou indiretamente.
Tem mais 50 bilhões agora na medida que também está fabricada, deve sair, pode sair hoje, pode sair amanhã. São esses detalhes técnicos que eu disse que estão faltando, de processamento político ou de processamento jurídico, quando a parte de vista da economia já está tudo pronto. São, então, esses 88 bilhões para governadores e prefeitos. Tudo isso dentro daquele espírito que nós defendíamos do mais Brasil, menos Brasília, a descentralização. Esses recursos todos já podiam estar na ponta. Essa calamidade pública que chega agora mostra que o protocolo que nós estamos seguindo no Pacto Federativo é o protocolo correto. Nós tínhamos, agora está se criando um comitê de crise, nós tínhamos o Conselho Fiscal da República, exatamente para isso, com o presidente da República, o presidente do TCU, o presidente do Supremo, governadores, presidente da Câmara, presidente do Congresso. Então, esse protocolo que está sendo seguido agora, nós já estávamos esperando, já era um protocolo de emergência fiscal, e a calamidade pública é um caso agudo de emergência fiscal. Então, a descentralização de recursos, o ano passado, por exemplo, nós tínhamos mandado... os estados, os governadores pedem 4 bilhões exatamente para ter o recurso na ponta, saúde, saneamento. Nós tínhamos mandado 3 vezes o plano Candir. Os governadores tinham pedido 4 bilhões, nós tínhamos mandado 11,7 bilhões. Dessa vez nós estamos mandando 88, são 22 planos Candir, exatamente por essa situação emergencial de saúde. E esse dinheiro está entrando sob várias formas. Por exemplo, aprovamos 8 bilhões de transferência fundo a fundo. Desses 88 bilhões que foram para governadores, é importante dizer, o grosso disso é tudo para a saúde mesmo. Então nós estamos mandando diretamente, através do Mandetta, nós botamos 5 bilhões logo no início, depois mandamos mais 4 bilhões e meio do DPVAT, então são 10 bilhões direto para o Mandetta. Depois os governadores nos pediram 4 bilhões para o Fundo Nacional de Saúde, para ser transferido diretamente, fundo a fundo, para os fundos municipais, fundos estaduais. Em vez de 4, nós fizemos o dobro, mandamos 8, já estamos com mais 8 liberados, quer dizer, só esperando o Mandetta acionar, quando ele quiser achar que é a hora, a gente manda os recursos. Aprovamos 16 bilhões para fundo de participação de estados e municípios, de forma que eles possam também organizar esses recursos na base, na ponta, nas prefeituras e nos estados. Estamos liberando 40 bilhões em empréstimos também para os governadores, por isso que são os 88 bilhões. Então, em resumo, eu queria só dar um depoimento que nós estamos trabalhando muito próximo ao ministro Mandetta e, por exemplo, bloqueamos a exportação de máscaras, equipamentos, os ventiladores pulmonares, como se chama, esses respiradores mecânicos, não é? Tudo isso nós bloqueamos imediatamente, a pedido do Mandetta, 2, 3 semanas atrás, as exportações, reduzimos a 0 as alíquotas de importações em mais de 100 produtos médicos hospitalares. Então, estamos trazendo tudo que for possível para ajudar a proteger a saúde do brasileiro e, ao mesmo tempo, impedimos todas as exportações desses mesmos produtos. Então, eu queria dar um depoimento aqui de que o Mandetta está administrando essa primeira onda, não é? São 2 ondas. O presidente tem chamado a atenção também para o perigo da segunda onda, quer dizer, essa primeira onda é uma onda de saúde, ela já invadiu o Brasil. O Mandetta está com um plano de combate bastante bem definido. Nós estamos já lançando esses recursos, quando nós somamos, nós já chegamos a 2,6% do PIB nesse orçamento de guerra, quer dizer, no que se chamou de orçamento de guerra e que eu chamo de medidas emergenciais. Nós já chegamos a 2,6% do PIB em medidas emergenciais, que já tínhamos um déficit estrutural de 2,6%, já estamos em 5,2% déficit global e vamos subir, vamos continuar subindo, porque a instrução do presidente foi clara, não vai ficar nenhum brasileiro para trás. Não vamos deixar nenhum brasileiro para trás. Todos os recursos necessários para a defesa da saúde do povo brasileiro e dos empregos dos brasileiros serão mobilizados.
Então eu quero deixar claro que do ponto de vista de crédito, empurrando o crédito para justamente manter o fluxo da economia, para manter funcionando, de um ponto, estamos trabalhando muito próximos também à ministra Tereza, conversamos sempre, ela está garantindo que essa safra agrícola chegue às cidades, o ministro Tarcísio também articulando os transportes, né, para manter o abastecimento, e nós liberando os recursos que sejam necessários para toda essa organização econômica não entrar em estresse. Então eu diria que nós temos aí uns 250 mais 150 são 500, são 400, nós já passamos de 700 bilhões, nós já estamos em 750 bilhões mais ou menos, o dinheiro mobilizado para receber essa primeira onda, esse impacto sobre a saúde. Uma parte são empréstimos, uma parte são redesconto, liberação de recursos, uma parte de empréstimo para empresas, programas de manutenção de emprego, são esses 50 bilhões que estão para sair a qualquer momento. Entre 60 e 80 bilhões, que são os R$600, para os informais extensivos ao Bolsa Família, e mais 50 bilhões para complementação salarial para manutenção de emprego. Então, além das medidas creditícias, empréstimo para as empresas manterem o capital de giro, não é porque as vendas caíram, as vendas estão caindo muito fortemente. Então, você tem que manter o capital de giro das empresas. Então, nós flexibilizamos esses empréstimos, esses recursos, por um lado, mas estamos condicionando isso à manutenção de emprego do outro lado. Então, estamos também acompanhando com medidas de suplementação salarial e de manutenção de renda durante esse período de calamidade para os 38 milhões de brasileiros informais. Então eu acabo por aqui dizendo que nós já chegamos aí a 750 bilhões de fluxo. Do ponto de vista de déficit primário, estamos gastando bem mais do que qualquer país da América Latina, estamos muito à frente de qualquer país da América Latina. Do ponto de vista de apoio que estamos dando com essa renda básica de R$600 que nós estamos dando, comparado à nossa renda per capita, é igual à ajuda que os americanos estão dando. Os americanos estão dando lá uma ajuda de $1.200, em relação à renda per capita de cada país, é da mesma magnitude, da mesma ordem de magnitude. Então eu queria dizer que vale o que o presidente disse. Queremos agradecer primeiro também ao ministro Alexandre Moraes, que nos deu essa capacidade de agir mais rápido agora, e também ao Congresso, que está nos ajudando justamente com uma PEC que está vindo por aí para regulamentar e regularizar todos esses atos que nós estamos já podendo avançar graças ao Supremo. Então o Supremo nos deu cobertura para nós avançarmos e nós esperamos essa ratificação brevemente pelo Congresso. Eu fico por aqui. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.